Boa noite, gente, tudo bom? Hoje vamos fazer mais um vídeo, né? Dessa vez falando sobre os dividendos. Como sempre, no meio do mês a gente fala sobre as movimentações da carteira, o que eu estou fazendo. E eu estou tentando deixar ela uma carteira mais passiva. E no final do mês eu faço um vídeo sempre falando dos meus dividendos. Então vamos dar uma olhada como que está minha carteira e partir já para os dividendos. Minha carteira não tem muita novidade, né? Tem um RSAT que eu aumentei posição, expliquei no outro vídeo. No meu caso, como eu estou com pouco risco na carteira, eu gosto da Risa como gestora. Eu achei um fundo bem interessante, acho que tem um potencial de ganho de capital interessante e, além do mais, no preço que ele está com um yield bem elevado. Então, para minha carteira, eu achei que valeu a pena, tá? Outra coisa que eu mudei foi o KNSA, eu mudei um pouco para ele, em vez de ser arriscado, né, eu deixei ele como middle risk, porque ele tem acumulado praticamente um mês de dividendo se ele precisar. KNSA é um fundo interessante, porque ele me ensinou o seguinte, que é sempre bom você aportar em mais de um fundo no mês. Então o que acontece? Eu já estava de olho nele fazia muito tempo. Só que ele não negociava abaixo do valor patrimonial dele, né? Do VP dele. Quando chegou uma época que ele caiu para 99, eu comprei, teve meses que eu acho que, se eu não me engano, que eu comprei praticamente só ele. Então eu aumentei muito rápido a posição, tá? E eu acho que isso foi um tiro no pé, porque ele depois desceu e a minha exposição para ele já estava muito elevada. Então isso dificultou um pouco de eu diminuir meu preço médio. Eu não queria aumentar meu risco, eu achava ele um fundo arriscado, então isso dificultou. Por exemplo, o RSAT, eu entrei forte também, mas eu tenho uma margem ali para aumentar. E daqui para frente eu vou aumentar aos poucos. Eu não vou chegar no próximo mês, ver o valor dele e já aportar tudo nele, entendeu? Talvez eu devesse até ter entrado aos poucos também, mas fazer o quê? Agora já foi também, né? E eu acho que é isso. Em relação à minha carteira, não tem muita novidade. Só dando um spoiler aqui, eu tô de olho no Core, porque o Core ele tá entrando num valor bem interessante em relação ao recorrente dele, tá? Então eu tô de olho. Se ele baixar do meu preço médio, né, somado aos dividendos, provavelmente eu vou aumentar a posição dele. Além de que eu já tenho muito fundo da Quineia, mas oportunidade assim eu não quero deixar passar muito, tá? Que isso também provavelmente vou aumentar a posição depois. Mas esse é um vídeo para a gente falar dos dividendos, né? Então vamos lá. E em relação aos dividendos, todo mundo sabe, eu comecei recebendo lá eu comecei a investir em 2021, meu primeiro dividendo foi em 2022, janeiro, a R$1 e pouco. No ano de 2022 eu recebi ao todo R$700 de dividendo, em 2023 2.712, 2024 5.291, provavelmente daqui a pouquinho, chegando em agosto eu já passo o que eu recebi no ano de 2024. Nesse mês eu recebi 833, teve algumas surpresas assim que eu não achei que eu ia receber tanto, né? Mas como foi final de semestre eu tive algumas surpresas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Nos dividendos comparativos, eu criei mais quatro colunas, né? Uma previsão média, que é o que eu faço. Eu vejo a média de dividendo, né, que eu recebi nos últimos 12 meses. Ele faz uma média. Depois eu multiplico pela quantidade de cotas que eu tenho pelo valor. E aí eu chego numa previsão mensal, né, que ele me dá aqui, né, tirando a média, né.
E também eu tenho uma previsão do mínimo, que é o mínimo que eu recebi de dividendo do fundo nos últimos 12 meses, e ele multiplica pela quantidade de cotas. E aí ele chega no valor mínimo, né? Então dá para ver que teve alguns fundos, né, que realmente... agora corrigir aqui, tá? Corrigir. Então aqui ele vai pegar o mínimo, agora tá certo. Ele vai pegar o mínimo, né, que eu já recebi nesses fundos de dividendo, e vai multiplicar aqui pela quantidade. Então aqui me dá o mínimo que eu vou receber, né, baseado nessa projeção, né, nos últimos 12 meses do que eu já recebi deles. Então eu achei legal porque ele me dá meio que um guidance de quanto que vai ser mais ou menos que eu vou receber, né. É claro que como a Selic está alta e ela veio numa crescente, provavelmente não, mas é possível que eu receba um mês ou outro acima da previsão média, normal, tá? Depois de um tempo estabiliza, né? Mas como ela estava numa subida, né, é normal que eu receba ainda um pouquinho acima. Então vamos lá, nas surpresas. Primeiro, o TEP, ele me pagou 1,10. No mês passado, ele estava me pagando 95 centavos por cota. Então, vamos dar uma olhada no que aconteceu, né? Continua bem estável no valor, negociado a mercado. 1,10. Eu achei interessante, vou até comentar, não saiu o relatório gerencial. Eu ia mandar e-mail, não deu tempo. E se eu mandar e-mail hoje à noite perguntando? Geralmente eles fazem tanto aqui o relatório gerencial, quanto eles fazem geralmente um vídeo. Não tem também, né? Não sei o que aconteceu, mas não saiu o relatório gerencial. Entrei no site deles também, nada, tá? Mas o relatório deles é bem transparente, então eu peguei do anterior, e lá ele tem essa projeção aqui de distribuição. Então ele já tinha previsto aqui que ia pagar um pouquinho mais, mas ele estava prevendo 1,5. Ele conseguiu pagar 1,10. Então eu tenho que esperar o próximo relatório para entender perfeitamente o que aconteceu. Mas estava dentro do guidance dele pagar um pouquinho mais mesmo. Tá? Aqui tem a projeção agora para o segundo semestre, que vai cair um pouquinho a distribuição deles. E depois, em 2026... por causa de pagamentos não recorrentes, a renda dele vai subir um pouco, tá? Ele até coloca aqui que provavelmente vai ficar entre 1,35 e 1,25, né? Achei, como sempre, eu gosto bastante da gestão. Aqui na demonstração de resultado dá para ver que o resultado recorrente dele não é o que ele está pagando, né? Então teve umas outras receitas aqui que ele fala aqui. Considerando o ganho de capital das vendas dos ativos Edifício Timbaúba e Condomínio São Luís. Então, tem esse não recorrente que faz essa alteração aqui, né? Faz o rendimento subir um pouquinho mais do que deveria ser. Ok? Deixa eu fechar aqui. Continuar. Um outro foi o Cacre. Mas o Cacre eu nem vou abrir aqui para a gente ver, porque já foi muito falado. E na verdade, se você olhar aqui no gráfico, né, se olhar aqui as distribuições dele, ele só voltou para o valor que está mais recorrente, né? É que no mês de junho foi atípico mesmo, ele pagou muito mais, né, por causa da inflação que tinha havido bem forte. Mas agora provavelmente ele se estabiliza, tá? Então eu nem precisei abrir o relatório gerencial dele. Era meio que esperada essa queda, tá? HGRU, aí vem a surpresa, 72% ele subiu, ele tinha pagado no mês passado 90 centavos e dessa vez ele pagou 1,55. Então, foi bem interessante esse rendimento, tá vendo? É bem gordinho, né? E é meio que comum dos fundos da CSHG, né, da antiga CSHG,
Geralmente eles distribuem um recorrente, chegava fim de semestre eles pagavam um pouquinho mais. Como foi comprado pelo Pátria, a gente não sabe se vai continuar. Mas nesse mês a gente teve uma baita surpresa aí positiva, né? Eu já deixei aqui preparado, ele explica aqui. No mês de junho de 2025, o fundo apresentou a receita total de aproximadamente 1,74. Nesse caso aqui, foi receita mesmo de junho que foi elevado, que levou a um resultado distribuível de aproximadamente 1,52, sendo 43 cota e 0,20 de receita extraordinária da venda de São Alberto e da indenização do macro, respectivamente. O rendimento anunciado de fechamento do semestre foi de 1,55. Com isso, o rendimento médio do mês distribuído no semestre foi de R$ 1,01. Então, muito bom. E só elogiar o relatório gerencial deles, está muito, muito bom. Principalmente essa parte aqui, comentário da gestão, onde ele traz aqui uma projeção, né, para o segundo semestre de 2025, primeiro semestre de 2026 e segundo semestre de 2026. Então ele coloca aqui o recorrente, que para mim é um dos mais importantes, e os não recorrentes também, e quanto ele acha que vai ter de resultado. Achei muito, muito bom, muito transparente. Isso aqui dá uma segurança para a gente investir, porque a gente tem uma ideia mais ou menos de quanto que é que a gestão espera obter. Claro, isso aqui não é promessa, mas eu acho que é bem legal ver a previsibilidade, né? Essa previsibilidade ajuda muito, né, o cotista. Então, só surpresa boa em relação ao HGRU. Gosto muito da gestão, não tem muito o que falar não, tá? FIGS, ele aumentou um pouquinho, eu fui dar uma olhada, porque se você ver bem aqui no gráfico, dá para ver com mais clareza, subiu assim de maneira consistente, né? Ele estava com 43 centavos, subiu para 45, 48. Final de semestre, eu já imaginei que era só um ajuste, né? Mas eu achei interessante porque eles colocam aqui resultado, né? Informamos que, considerando as projeções para os ativos do fundo e a retenção de parte do resultado no limite de 5% estabelecido no regulamento vigente, a estimativa de rendimentos para o segundo semestre de 2025 é de uma distribuição entre 45 e 48 cota. Então eu achei muito, muito bom, porque é um guidance maior do que ele vinha pagando, né? Ele estava 43, se você der uma olhada aqui, 43, ele estava pagando 43 desde fevereiro de 2024 e agora parece que ele voltou a dar esse guidance dos 45, o que dá a entender que o resultado do shopping está sendo bem interessante, né? Dá para você dar uma olhada, né, no resultado do shopping específico, ó, ano a ano aqui, que interessante. Aluguel mínimo subiu, aluguel complementar, aluguel quiosque. Então, realmente, em relação a 2024, aparentemente ele está tendo uma melhora operacional, né? Aqui você consegue ver a comparação com mais clareza. O azulzinho é o 2024, o azul escuro é o 2025. Então, 2025 ele começou perdendo, tá vendo? E agora ele teve um resultado bem interessante. Vamos aguardar para ver os próximos meses, é claro, né? Mas aparentemente eles estão animados, né? Para eles colocarem esse guidance, né? Agora é aguardar mesmo. É um fundo mais passivo, tá? É um dos fundos que eu gosto, por ser passivo também. Não quero que a gestão fique fazendo muito giro, muita engenharia financeira. Eu só quero que ele mantenha o ativo em ordem, claro, né? E rentabilizando da maneira que tem que rentabilizar, tá? Então, do FIGS é isso, eu achei bem legal, tá? Porque realmente foi um aumento de rendimento que ele teve, né? E é um rendimento que ele acha que ele consegue manter agora no segundo semestre.
Vamos dar uma olhada para a gente ver se realmente vão conseguir, né? Vamos pro próximo. KNCA, ele pagou um pouquinho menos. Eu achei estranho inicialmente, porque, como eu falei, ele tem uma reserva boa, né? Mas eles realmente não quiseram usar. Eles têm bastante IPCA na carteira, né? E eu achei até que era menos. Eu vou confessar que eu pensei que era muito mais CDI, né? Mas não, eles têm bastante IPCA em relação, se você for comparar com os Fiagros, ele tem bastante IPCA. Então eu acredito que uma das coisas que alterou provavelmente foi a parte do IPCA, né? Você vê que abril e maio foi um pouquinho mais elevado mesmo, e nos outros foi normal, foi em linha mesmo, né? Do KNCA é isso. Indico a leitura, tá? Vale super a pena dar uma lida. Eles são bem transparentes, né, no que eles estão fazendo. Ele até coloca aqui principais movimentações da carteira. É um fundo bem legal. Quer dizer, que é um fundo que eu gosto, né? Aqui um destaque do FVPQ. Esse FVPQ é o fundo de shopping passivo, né? Que ele está passando por uma reestruturação, tá? Então ele tem um cenário desafiador. Ele pagou R$1, e na última vez que eu gravei o vídeo sobre os dividendos não tinha saído, e aqui ele explica, né? Em maio o fundo apresentou o resultado de 76 cotas, distribuiu R$1 em dividendos. A distribuição maior deste mês, né, do mês passado, se deve especialmente aos recebimentos não recorrentes, principalmente aos dividendos do CDU recebidos nos meses de abril e maio, referente à contratação da nova operadora do estacionamento. Desta forma, o resultado distribuído nesse semestre, até o mês de maio, é equivalente a 94,6% do resultado apurado até então. A expectativa para os próximos meses é de manutenção da distribuição de 50 centavos. Tá? Então, não tem muita explicação do porquê ele pagou nesse mês 78. Eu tenho que esperar virar o mês para ele colocar o relatório gerencial disponível, né? E aí sim eu vou conseguir ver, e aí no próximo vídeo eu vou explicar. Infelizmente não tem muito o que fazer não, tá? Ele sempre é meio atrasado, né, a informação. Mas assim, foi uma boa surpresa. A gente tem que esperar, porque assim, vamos lá. Embora aqui esteja, né, menos 22% em relação ao mês anterior, na verdade, historicamente, pelo estado que ele está, e pela situação que ele está atualmente, ele pagou muito, tá? Ele pagou muito. A gente tem que ver se é algo recorrente ou se é alguma coisa extraordinária mesmo. Eu não sei, eu tenho que esperar um relatório, mas eu acho que não deve ser recorrente ainda esse aumento tão elevado. Vamos aguardar, né, para a gente ver com clareza o que aconteceu, né? É possível que seja, tá? Mas eu prefiro sempre pé no chão, esperar o pior, né? A gente torce pelo melhor, se prepara para o pior, né? Assim a gente não se decepciona tanto, né? Então é um fundo que eu gosto para o longo prazo. Eu acho que é um fundo ainda que vai me render bastante, tá? Mas para um investidor iniciante, eu acho que não vale a pena ter em carteira. Tá? É um fundo bem simples, o relatório gerencial dele é bem fraquinho, e para uma carteira talvez como a minha, né, de longo prazo, eu que já estou acostumado um pouquinho mais com a oscilação, né? Tanto é que eu comecei comprando ele quando ele estava um preço muito mais elevado, né? Quando ele bateu R$100, R$90, eu já estava comprando bastante. Depois eu comprei ele bem mais barato, né? E hoje em dia eu acho que meu preço médio... Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
o preço médio está 78,10. Até que não está ruim, né? Somado aos dividendos, né? 78,10. Em relação ao preço do mercado, está muito alto, né? O preço do mercado está 69, né? Mas esse aqui, principalmente, eu vou comprando aos pouquinhos, né? Então, volta lá. Ok. O próximo e o último é o SAD, é um movimento quase que oposto ao KNCA, porque na verdade ele é mais CDI, né? Vamos dar uma olhada aqui. 78% dele é CDI, e conforme o CDI ele vai avançando, o valor que ele vai pagando também vai subindo, né? Ele explica aqui: em junho, em razão da venda de uma unidade do CRI Construem e consequentemente a amortização extraordinária parcial da operação, foi gerado um resultado não recorrente que ocasionou a elevação da distribuição de resultados para 11 centavos, tá? Então esse foi o motivo de ele ter subido um pouquinho, tá? Ele até tem um guidance aqui que ele coloca, deixa eu achar. Para o segundo semestre deste ano, estamos com expectativa de distribuir entre 10 e 11 centavos, né? Então, um dividendo muito bom em relação ao preço da cota. Eu não gosto muito porque ele tem uma concentração muito elevada em alguns papéis, tá? Mas, por ser maior parte CDI, indexado ao CDI, tá pagando bem, tá redondo, muito descontado, eu ainda acho que vale a pena, mas essa aqui é com certeza uma alocação tática que futuramente eu vou me desfazer, tá? Se eu fosse manter a carteira da maneira que eu estava fazendo, né, girando e tal, eu poderia não ter tanta pressa de me desfazer do ativo, tá? Mas como minha mentalidade já mudou, então provavelmente até o final do ano, provavelmente eu acho que eu diminuo a posição. Zerar a posição eu acho muito difícil, tá? Pelo valor que ele está em mercado, mas eu acho que diminuir a posição é bem provável, né? Vamos ver também o que aparece, né? Porque eu só vou vender se aparecer alguma coisa para eu comprar, né? Existem mais dois pontos que eu quero tocar aqui, que eu acho que vale a pena eu comentar. Na verdade, talvez não dois, né? Talvez três, né? O primeiro é esse vídeo aqui, carteira do YouTube. Eu acho que eu vou até fazer um vídeo específico sobre ele. Vou tentar deixar o link na descrição. Se eu esquecer alguém, coloca nos comentários que eu coloco, tá? Vale muito, muito a pena. Ele pega uma carteira e vai mantendo ela até a perpetuidade, eu acho que é a ideia dele. E ele está com um resultado bem, bem interessante. É uma carteira que tem ele coloca lá set allocation, né? Tem uma alocação alvo, né, que ele tenta seguir, de renda variável, renda fixa, FIIs, entre outros, exterior. E a ideia dele é escolher os ativos e manter os aportes. Bem simples, bem passivo, e é impressionante o resultado que essa carteira está conseguindo. Isso aqui reforçou a ideia que eu já estava pensando nesses dias, né, sobre a minha própria carteira, né, de deixar ela talvez um pouco mais passiva, de escolher bons ativos e levar eles para a perpetuidade. Então tem mudado bastante minha visão, inclusive em relação a ações e também investimento no exterior, tá? Meu fluxo de caixa está ficando bacana, né, conforme meus rendimentos nos FIIs eles vão aumentando, né? E eu não tenho um objetivo muito claro até o final do ano, tá? Em relação aos FIIs, porque o objetivo que eu tinha eu já alcancei, mas por enquanto o meu objetivo tem sido, né, diminuir um pouco os meus aportes, né, para eu comprar e fazer algumas coisas. Por exemplo, comprei uma estante, em agosto provavelmente a gente vai montar, né? Aí eu tenho que pedir, geralmente pago um tiozinho, né, o seu Paulo, né,
para ele montar para mim, né? E aí ele é eletricista, ele faz um monte de coisa também. Se alguém for de Rio Preto tiver interesse, depois pode entrar em contato comigo que eu passo o contato dele. Gente boa demais, hein? Então tem isso aí que eu tenho que fazer, né? Tem alguns ajustes também que eu tenho que fazer aqui em casa. E nada que seja muito oneroso não, mas coisas que eu fui deixando para lá, fui deixando e agora chegou no momento que eu preciso, né? Então provavelmente até o final do ano eu diminuo um pouco meus aportes. Meus dividendos vão continuar subindo, né? Mas a minha carteira, os meus ativos, né, a quantidade provavelmente vai reduzir um pouquinho mais, tá? Tem várias alocações táticas ali que eu deixei, né? Mas que provavelmente em algum momento eu vou tirar e vou diminuir. Então vamos ver se até o final do ano eu tiro mais uma ou duas posições ali e deixo de uma maneira que me agrade, tá? Deixando, aí eu vou seguindo e aí começo provavelmente em 2026 a ver, pelo menos estudar se eu coloco outros tipos de ativos, tá? Então super vale a pena esse vídeo. Um outro que eu acho que está valendo muito a pena é o canal da Estela Mourão. Sensacional. Ela tem feito vídeos assim bons, né, completos, que ela faz uma análise do relatório gerencial da gestora. É um vídeo bem completo, tá? E atualmente, né, junto ali com o professor Baroni, eu acho que é o canal de fundo de investimento imobiliário melhor, tá? É que o professor Baroni, ele não entra, ele não vai fazer geralmente, né, ele não faz uma crítica específica, né, principalmente a gestora, né? A análise dele é fundamentalmente do fundo, né? E eu gosto de fazer uma análise por gestora, né? Para mim é quase tão importante do que o fundo, né? Do que a situação do fundo, a gestora, tá? Mas isso aí é algo conceitual, tá? E o professor Baroni não tem nem que criticar, tá? Simplesmente porque ele conhece e é muito mais capacitado que eu nos fundos de investimento imobiliário. Mas eu prefiro mais essa análise por gestora, tá? E eu acho que a Estela Mourão ela vai bastante para essa forma, tá? Então super indico, tá? E por último, uma coisa que eu acho muito importante de falar, deixa eu ver aqui. Quando vocês estiverem, né, vendo meu vídeo, né, eu estou fazendo agora planejamento financeiro, né? Então, se você tiver interesse, né, em fazer planejamento financeiro comigo, né, você vai clicar aqui, né, no meu canal, e aqui vai ter o meu Instagram. Clica, entra no meu Instagram, manda um direct para mim, a gente conversa lá. A gente vai marcar provavelmente, né, se você tiver interesse, o Google Meet, tá? Pra gente conversar, tal, sem compromisso nenhum, de graça, não vou te cobrar nada, tá? Inicialmente. E aí eu vou te falar, a gente vai conversar, eu vou ver como que tá a sua situação atual, tá? E aí eu vou fazer uma proposta, né, pra gente seguir junto, né, fazendo o planejamento financeiro, né? O planejamento financeiro ele é bem abrangente, tá? Então, desde sair de dívidas até aumentar a renda passiva, criar um planejamento para o longo prazo, para a independência financeira, para objetivos de médio e curto prazo, tudo isso aí é englobado, né? Tá dentro, né, do planejamento financeiro, tá? Sobre investimento, a gente pode conversar sobre, mas eu não vou fazer indicação de investimento, tá? A única coisa que eu posso falar é as minhas experiências. Eu posso até tirar dúvidas, porque eu invisto há 3 anos e 3 anos e pouquinho, então tem várias coisas que eu já sei, né? Se eu não souber, como eu gosto muito dessa área, eu vou estudar e vou te explicar,
tá? Mas eu não vou fazer indicação de investimento. O que eu posso fazer, e eu acho que vale a pena, é te dar meio que o caminho das pedras, né? Primeiro, o planejamento ele vai te mostrar quanto que você precisa ter de liquidez e depois o quanto você precisa acumular, né? E poupando ao longo dos meses para você alcançar a sua meta, né? As suas metas, né? E aí, sobre investimento, existem várias carteiras recomendadas de muitas gestoras. E eu tenho comigo, né, uma tabela onde eu tenho as que eu considero melhor, as que eu considero com preço acessível. Então, depende muito do seu objetivo, porque existem pessoas que elas querem saber, né, como funciona, né? Então elas querem que o gestor, né, que o analista, ele explique melhor. Então existem relatórios dessa forma, existem outros relatórios que não, que é mais para um investidor passivo. É aquela pessoa que ela não tem interesse em gastar tempo para aprender sobre investimento. Ela só quer realmente uma carteira recomendada para seguir, investir e seguir a vida dela. Então, eu tenho, né, as principais gestoras na minha carteira, faço uma comparação ali. Eu já tive contato, né, pessoal, né, com a Norte, com a Suno, com o Rodrigo Medeiros. Eu já vi, né, o curso da AOVP, da AEK+, que é gratuito, mas eu vejo. O Marcelo Faio também já tive oportunidade de ver as recomendações dele e até o curso dele. Tem vários que eu tenho já um contato, né, e que eu sei ali o que é acessível, o que não é, e o que eu acho que vale a pena. É claro que, como eu falei, eu não vou falar o que eu acho que vale a pena na minha ótica, né? Eu vou olhar o cliente, né, a personalidade do cliente, os objetivos do cliente e oferecer, né, um melhor serviço para ele, tá? Então essa parte de investimento é bem interessante. E uma das coisas que é importante falar é que o planejamento financeiro ele estabelece uma relação muito saudável, né? Porque o meu objetivo é fazer você alcançar os seus sonhos, né? Alcançar os seus objetivos, né? Eu não vou ganhar dinheiro indicando nenhum produto, então a gente não vai ter conflito de interesse na nossa relação, né? Então eu acho que é isso, gente. Se gostou, deixa o like. Se acha que alguma pessoa pode se estimular vendo meu vídeo, mande para ela, compartilha, tá? Se achou alguma coisa interessante, quiser comentar, deixa nos comentários, tá? Eu vou gostar bastante de ler os comentários de vocês. E se gostou mais ainda, quiser saber como que é a parte do planejamento financeiro com mais detalhes, clica aqui no meu Instagram, manda um direct lá para mim e a gente conversa mais, tá bom? Um ótimo dia, com Deus e vamos que vamos. Tchau, gente.